Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é Deus e a Vida Universal, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 14 de abril de 1970. Mereceram nossa melhor atenção estas palavras. A criação do primeiro homem é uma figura oriunda da necessidade de se apropriarem os ensinamentos à humanidade primitiva. Poucos são, ainda hoje, os que estão aptos a entender uma existência que não teve princípio nem terá fim. E estas outras. Figuradamente, a genealogia de Jesus vai remontar a Adão, como remonta ao próprio Deus a criação do corpo formado de lino. E estas mais. Percorrei a genealogia espiritual de Jesus e chegareis a Deus. De acordo com a ciência divina, qual é, liberto da letra que mata o espírito que vivifica, a realidade quanto à criação do espírito e do corpo do homem, e quanto à genealogia espiritual de Jesus. Diz o Espírito da Verdade. A questão que propondes, complexa pelo duplo aspecto em que a formulais, referindo-se de um lado ao homem e de outro a Jesus, exige a solução de um problema de ordem mais geral, o da origem do espírito, de suas fases e trajetórias, de seus destinos, desde o instante inicial da sua existência até chegar à perfeição. Na criação, tudo tem uma origem comum, vem do infinitamente pequeno para o infinitamente grande, até Deus, ponto de partida e de reunião. Tudo provém de Deus e para Deus volta. Deus uno, Criador incriado, Pai de tudo e de todos, motor de tudo quanto existe, pilar inabalável sobre o qual repousam as multidões de mundos disseminados no espaço, como os átomos no ar. O fluido universal que toca de perto a Deus e dele parte, constitui, pela sua quintessência e mediante as combinações, modificações e transformações de que é passível, o instrumento de que se serve a inteligência suprema para, pela onipotência da sua vontade, operar no infinito e na eternidade,
todas as criações espirituais, materiais e fluídicas, destinadas à vida e harmonia universais. Todos os mundos, todos os seres, em todos os reinos da natureza, de tudo que se move, de tudo quanto vive, de tudo quanto é. O apóstolo Paulo sentia a potência criadora do Senhor quando escrevia: tudo é dele, tudo é por ele, tudo é nele. Aos Romanos, capítulo 11, versículo 36. Em Deus temos a vida, o movimento e o ser. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. O espírito, na origem da sua formação, como essência espiritual, princípio de inteligência, sai do todo universal. O que chamamos o todo universal é o conjunto dos fluidos existentes no espaço. Estes fluidos são a fonte de tudo o que existe, quer no estado espiritual, quer no estado fluídico, quer no estado material. O espírito, na sua origem, como essência espiritual, princípio de inteligência, se forma da quintessência desses fluidos, elemento tão sutil que nenhuma expressão pode dar ideia perfeita dele, sobretudo às mentes restritas. A boa vontade do Todo-Poderoso, única essência de vida no infinito e na eternidade, anima esses fluidos para lhes dar o ser, isto é, para, mediante uma combinação sutilíssima, cuja essência só se encontra nas irradiações divinas, fazer deles essências espirituais, princípios primitivos do espírito em germe e destinados à sua formação. A vida universal está, assim, por toda a natureza, em germes eternos, graças a essa quintessência dos fluidos, que somente a vontade de Deus anima, de acordo com as necessidades da harmonia universal, de todos os mundos, de todos os reinos, de todas as criaturas no estado material ou no estado fluídico. Ao serem formados, os mundos primitivos entram na sua composição todos os princípios de ordem espiritual, material e fluídica, os quais constituem os diversos reinos que os séculos terão de elaborar. O princípio inteligente se desenvolve ao mesmo tempo que a matéria e com ela progride, passando da inércia à vida de movimento. Deus comanda o começo de todas as coisas, acompanha paternalmente as fases de cada progresso, atrai a si tudo o que haja atingido a perfeição. Essa multidão de princípios latentes aguarda, no estado cataléptico, no meio e sob a influência dos ambientes destinados a fazê-los desabrochar, que o Senhor lhes dê uma destinação e os aproprie ao fim a que devam servir, segundo as leis naturais, imutáveis e eternas, por Ele mesmo estabelecidas. Tais princípios sofrem passivamente, através dos tempos e sob a vigilância dos espíritos prepostos, as transformações que os hão de desenvolver, passando sucessivamente pelos reinos mineral, vegetal, animal e hominal,
e pelas formas e espécies intermediárias que se sucedem entre cada grupo de 2 desses reinos. Chegam dessa maneira, numa progressão contínua, ao período preparatório do estado de espírito formado, isto é, ao estado intermédio da encarnação animal e do estado espiritual consciente. Depois, vencido esse período preparatório, chegam ao estado de criaturas possuidoras de livre-arbítrio, com inteligência, capaz de raciocínio e dependente, responsáveis pelos seus atos. Galgam assim o fastígio da inteligência, da ciência e da grandeza mental, nascendo, morrendo, renascendo, até chegarem à perfeição.